Unidade 4, Ser Humano e Saúde. Aula 16.1, conteúdo: polímeros sintéticos e naturais. Habilidades: identificar processos químicos aplicados nos polímeros, reconhecer polímeros naturais e sintéticos. Olá, alunos! Olá, professores! Boa noite! Nós iniciamos a nossa quarta unidade falando um pouco sobre os polímeros, tá? A gente vai tratar de polímeros sintéticos, também de polímeros naturais, que, fazem parte do nosso cotidiano. Nessa unidade a gente vai tratar bastante da nossa alimentação, da questão ambiental, tá? Então, é uma unidade mais, vamos chamar assim, vamos dizer assim, mais relax, em que a gente vai tentar aprofundar um pouco mais conceitos da química mais voltados para o nosso cotidiano e para a nossa vida. Bora agora para o desafio. E aí, antes de eu perguntar de vocês aí sobre o desafio, a gente vai ver um vídeo, do Fala Povo sobre as respostas aí de alguns professores. Vamos lá. Você sabe dizer quanto tempo um canudinho de plástico leva para se decompor no meio ambiente? Não sei. É plástico, né? Não sei, uns 300 anos. Eu sei que é muito tempo. Sei que quando eu for embora deste mundo, o canudinho ainda vai estar aqui. Eu acredito que ele deve demorar pelo menos uns 200 anos para se decompor, porque é plástico, né? Então depende muito do ambiente onde ele está depositado, né? Mas deve demorar bastante tempo, porque os primeiros pneus ainda hoje, mais de 200 anos após aí o surgimento deles, ainda estão no meio ambiente, né? Então o canudinho deve ser mais do que isso. Um canudinho de plástico leva aproximadamente 200 anos, dependendo do tipo de plástico, do material e consistência, levando até mais, quase 1000 anos para se decompor, se é que vai ser possível no planeta. Então, mediante aí as respostas, vamos lá, nosso desafio da aula de hoje. Então, a partir das respostas do Fala Povo, proponha uma solução para este problema ambiental. Então, qual é o problema ambiental? A presença dos canudinhos de plástico em nosso ambiente, tá? Então, eu quero que no momento final da aula de hoje, vocês tragam uma solução, proponham uma solução, porque a gente já conseguiu detectar o problema. O problema é a presença desse polímero, desse plástico, que é o canudinho. O que a gente vai fazer com ele, sabendo que ele é um plástico que leva muito tempo para se decompor, tá? Então, ele não se decompõe com facilidade. Então, vocês vão imaginar e propor o que vocês acreditam que seria a melhor maneira para se resolver esse problema ambiental, tá bom? E a aula de hoje nós vamos tratar dos polímeros, tá? Tanto naturais quanto sintéticos, ok? Então, a gente vai tratar dessas substâncias e aí depois a professora Darlinda vai falar um pouco sobre o lixo, vai fazer vocês pensarem um pouquinho sobre os resíduos sólidos, mais especificamente, e provavelmente vocês vão ter muito a contribuir no momento da interatividade, já que com certeza muitos de vocês provavelmente já fazem, por exemplo, reciclagem ou reutilização de materiais. Então a aula de hoje ela tende a ser muito legal, porque já são coisas do nosso dia a dia, já são coisas que a gente conhece, já sabe falar, já sabe conversar sobre isso, E os polímeros, gente, eles são aquelas substâncias que estão presentes no nosso cotidiano, que na maioria das vezes a gente chama de plástico, tá? Mas o nome aqui da química que a gente vai utilizar são os polímeros. Eles podem ser sintéticos ou naturais, tá? Sintéticos são aqueles produzidos em laboratório e naturais são aqueles encontrados na natureza, O nome já diz, tá? Aqui a imagem que eu trago para vocês, é uma imagem daqueles cestos, de lixo, ambientes para a gente jogar os resíduos sólidos. E aí a gente tem as diferenças aqui, principalmente por conta das cores, para cada um deles, Então, a gente tem, por exemplo, orgânico, metálico, plástico, papel, Existem várias maneiras aí. Caso, você tenha na sua escola, porque também não é todo o ambiente que a gente vai, assim, que a gente tem essa possibilidade de poder jogar o nosso resíduo sólido
num lixo, né, numa lata de lixo específica. Ou seja, vai ter coleta seletiva e tudo mais, né? Não é em todo ambiente que a gente tem essa possibilidade. Mas caso você tenha, a gente aproveite, tá? Faça esse descarte correto, tá bom? Então vamos falar um pouquinho mais agora dos polímeros, olha só. Então, os polímeros são compostos formados por macromoléculas, tá? Então são macromoléculas, ou seja, moléculas muito grandes, tá? O termo macro vem daí, tá bom? Formadas por pequenas partes, e essas pequenas partes são chamadas de monômero, tá, gente? Então, todo polímero começa com um monômero, ok? Então, cada partezinha pequenininha do polímero a gente chama de monômero. E a junção de vários monômeros formando uma macromolécula é justamente um polímero, tá? Bom, então olha só, os monômeros, né? Então, como a gente já viu que o monômero é a base do polímero, né? A menor partezinha lá do polímero, então vamos estudar um pouquinho sobre eles. Então, os monômeros são as unidades que se repetem dentro da estrutura do polímero, tá? Então, um mesmo monômero se repete ali várias e várias vezes para a formação desta macromolécula, que é o polímero, tá? E podem ou não ser unidades iguais. Então, a gente pode ter monômeros iguais, formando um polímero, mas a gente pode ter dois monômeros diferentes, né, ligados e conectados, formando esse polímero. Lembrando que um polímero ali é formado de uma macromolécula, ou seja, cadeias muito longas, tá, gente? Então, são estruturas com uma quantidade de átomos de carbono bem grande mesmo. Eles podem ser sintéticos ou naturais, como eu havia comentado com vocês, e eles também podem ser classificados como termoplásticos ou termofixos. E com propriedades específicas de acordo com os monômeros que os formam. A macromolécula pode dos diversos polímeros existentes, tá? Então, a gente aí, dependendo do tipo de monômero, a gente vai ter uma característica específica para aquele polímero em questão. Aqui, eu representei para vocês um esqueminha, né? Do que seria uma reação de polimerização, tá? Mas agora eu vou mostrar para vocês como que seria esse processo. Na verdade, né, fazer uma analogia do que seria a reação para a formação de um polímero. Tá bom? Então, lembrando que um polímero nada mais é do que uma molécula grande, que aqui na química é chamada de macromolécula, tá? E essa macromolécula é formada pela união de vários monômeros, tá? Então, junta vários monômeros, a gente tem o polímero, tá? E aí eu quero mostrar para vocês agora como que é esse processo. Na verdade, é uma analogia, né, que eu quero mostrar para vocês de como se dá a polimerização, que é a reação de formação do polímero. Então, pode iniciar mais uma vez? Então, inicialmente a gente tem o monômero, tá? Isso. Então, a gente vai começar aí a reação de polimerização com o monômero. O monômero é a partícula sozinha, né? É o composto orgânico sozinho. Agora, a reação de polimerização seria o quê? A junção desses monômeros, tá? Então, vamos mostrar agora. Quando a gente junta os monômeros, ó, estão vendo? Como se fosse um elo de corrente, as correntes aqui sendo unidas, né? Então, essa junção dos monômeros, cada elo da corrente seria um monômero, né? Então, essa junção desses monômeros todos aqui forma o que a gente chama de polímero, tá? Então, quando o elo é sozinho, aquela molécula sozinha é chamada de monômero. E quando a gente tem a junção desses vários monômeros, nós temos o que chamamos de polímero, tá? Esse tipo de reação que você acabou de ver aqui no esquema, né? A gente chama de reação de polimerização, tá? Que é a reação que forma os polímeros. Lembrando que os monômeros podem ser iguais entre si, então a gente pode ter a mesma molécula que se repete uma quantidade de vezes bem grande, ou a gente pode ter monômeros diferentes, tá? E aí a combinação vai depender do tipo de reação de polimerização, tá bom? Vamos começar falando dos polímeros naturais, que são aqueles encontrados na natureza, olha só. Então, os polímeros naturais encontrados na natureza,
que não são sintetizados em indústrias, tá? Então, esse tipo de polímero é encontrado na natureza, o homem não sintetizou em laboratório. O corpo humano, por exemplo, é formado de diversos polímeros naturais, como é o caso das proteínas, tá? As proteínas e os polissacarídeos são polímeros naturais. Os polissacarídeos, por exemplo, são formados a partir dos monossacarídeos, né? Faz parte lá do grupo dos carboidratos. E as proteínas são ali formadas pelos aminoácidos, né? Então, a gente também vai trabalhar mais lá na frente sobre essas duas grandes biomoléculas, né? Os carboidratos e as proteínas. Mas a gente precisa saber que eles são, sim, polímeros naturais e são encontrados no nosso organismo. Bom, outro polímero natural é a borracha natural. Então, ela pode ser aplicada em diversos materiais. Aqui eu coloquei imagens, né, de vários materiais que podem ser produzidos a partir da borracha natural, tá? Tem aí o pneu, as luvas, sandálias de borracha, as luvas de borracha, de forma geral, balões, mamadeiras, tá? Então, a gente tem aí várias aplicações para a borracha natural, tá, gente? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre essa borracha. E ela é muito comum aqui na nossa região, na verdade, a nossa região, aqui o Amazonas mais especificamente, né, teve um período muito importante da descoberta e da produção, né, da extração da borracha. E aí foi um período áureo de muita riqueza para o nosso estado, há um tempo atrás já, né? Foi quando o nosso estado se desenvolveu aí, em relação ao restante do país, por exemplo, o nosso estado estava bem à frente, né? Por conta justamente da extração do látex, né? Da borracha natural, tá? Então, aqui a gente tem algumas informações bem legais sobre essa borracha. Então, ela é proveniente do látex, obtido da seiva da árvore da seringueira, né? Como eu já comentei, a nossa região, né, ela possui aí uma quantidade bem grande. É claro que hoje, né, a gente já não tem a extração da borracha natural como era feita antigamente, há algum tempo atrás, mas ainda se produz, tá bom? Continuar falando aí da borracha. Então, o látex natural é obtido fazendo talos no tronco, como você pode visualizar aqui na imagem, da seringueira, e recolhe-se a seiva, né, que é esse líquido branco que escorre aí da seringueira, tá? Continuando a falar, a sua aparência é branca, leitosa e pegajosa e precisa ser vulcanizado antes da confecção de produtos com essa borracha, tá? Então, não basta pegar o látex e já vai fazendo o objeto, não é bem assim. Pega-se o látex, né, a borracha natural, para que ela seja utilizada, para que ela tenha uma aplicação, ela precisa ser vulcanizada. Então, o que é a vulcanização? Olha só. A vulcanização consiste no aquecimento desse polímero com enxofre, tá? Então, é um processo em que pega-se essa borracha natural e ela é aquecida na presença do elemento enxofre, né? E aí ela ganha uma nova consistência, uma nova textura, e aí, a partir desse momento, ela pode ser utilizada para a fabricação dos objetos em questão, né? Aqueles que eu mostrei anteriormente, tá bom? Agora a gente vai falar dos polímeros sintéticos, e são muitos, gente. Vamos lá. São materiais poliméricos obtidos por reações de sintetização em indústrias de polimerização, através de matérias-primas diversas, provenientes de fontes renováveis ou não, tá? Então, os polímeros sintéticos são produzidos nas indústrias, ou seja, produzidos em laboratório, tá? O tamanho das macromoléculas e sua composição podem ser controlados para obter uma infinidade de compostos poliméricos. Então, existe uma quantidade muito grande hoje desse tipo de composto. Por quê? Porque dependendo da sua característica, ou da característica que a indústria
quer encontrar, né, deseja encontrar para esse polímero, é possível fazer modificações, já que ele é produzido de forma sintética em laboratório. Então, digamos, né, que a indústria deseja encontrar, precisa de um polímero que seja mais resistente ao calor, que tenha mais resistência ao calor. Ela vai lá, né, o especialista vai lá e faz a determinada alteração naquele polímero para que ele adquira essa resistência, tá? Então, a partir das reações químicas de polimerização e de síntese, é possível obter polímeros aí com várias propriedades e cada uma delas bem diferente uma da outra, tá? Vou mostrar para vocês alguns exemplos de polímero, olha só. Então, aqui, né, algumas aplicações dos polímeros que são produzidos. Então, a gente tem para questão dos fios, né? Então, são polímeros que são bastante resistentes à corrente elétrica. Tem lá o da caneta, tem o do PVC, né? Aqueles que se utilizam no semáforo, aqui são só alguns, tá, gente? Tem o teflon da panela que não gruda, né? Tem polímero na tinta, tem polímero sintético em pneu, tá, gente? Então, hoje, a gama de possibilidades de produção de polímeros é grande, tá? O texto mostrado agora há pouco fala no termo infinidade. Então, a gente tem uma quantidade muito grande de possibilidades de novas substâncias produzidas em laboratório, dependendo, né, do que a indústria naquele momento está precisando, tá bom? Vamos continuar falando aí dos sintéticos, olha só. Então, fontes de matéria-prima. Onde que a gente encontra a matéria-prima para a produção desses polímeros? As matérias-primas utilizadas na produção de polímeros sintéticos podem ser de origem fóssil, como é o caso do petróleo, ou seja, fontes não renováveis como petróleo, carvão mineral e gás natural. Tá? Então, a gente tem essas três possibilidades de fontes não renováveis, ou pode ser obtidos a partir de fontes renováveis, como é o caso da cana-de-açúcar, do amido, que são matérias-primas aí, né, e são chamados de biopolímeros, tá? Então, é possível aí a gente ter como matéria-prima tanto de fontes não renováveis, petróleo, mais comum, ou de fontes renováveis, como é o caso do amido e da cana-de-açúcar, e aí eles já são chamados de biopolímeros. Os polímeros sintéticos, eles têm duas classificações, tá? Eles podem ser termoplásticos ou termofixos. Então, a gente tem essas duas classificações e como é que eu vou identificar, né, cada um deles? Vamos lá. O que é um termoplástico, né? Como se classifica aí o termoplástico? Então, são polímeros que podem ser reprocessados. Olha a palavrinha importante aqui para os termoplásticos. Reprocessados quando aquecidos novamente, podendo ser remoldados. Entenderam? Então, é aquele polímero que já teve a sua utilização, né, já teve a sua aplicação, e aí quando ele é coletado lá na coleta, né, seletiva, quando ele é retirado lá da coleta seletiva, ele pode ser reprocessado, né, ele é aquecido mais uma vez, e aí quando ele é aquecido mais essa vez, ele não perde as suas propriedades, tá? Ele continua com as mesmas características, mesmo diante do aquecimento. E aí, ele pode ser remoldado, ele vai virar outra coisa, tá? Por quê? Porque o aquecimento não vai interferir nas suas propriedades químicas e físicas, tá bom? Então, esse é o termoplástico. Exemplo de termoplásticos aí, né? Nós temos o polietileno, representado aqui, aquele papelzinho filme, né? Que a gente utiliza na nossa alimentação, por exemplo. Nós temos as poliamidas. As poliamidas são, por exemplo, muito utilizadas em tecidos, né? Aqueles tecidos elásticos de ginástica, por exemplo, em biquínis, tá? Aqueles tecidos que têm um pouquinho mais de elasticidade, são as poliamidas. Aí nós temos também como exemplo os policarbonetos, tá? Ou policarbonatos. Aqui eu trouxe como exemplo para vocês, né? Aquelas coberturas, né? Que têm transparência, não são tão resistentes assim,
mas também são formadas de polímero, tá? É um policarbonato, tá? Além do poliestireno, nosso velho e conhecido isopor, tá, gente? O isopor também tem essa característica, né, essa classificação, entra aqui na classificação de termoplásticos, tá? Então vamos lá reforçar aqui o conceito de termoplástico. É aquele plástico, no caso aqui eu estou tratando especificamente dos sintéticos, né? Então é aquele plástico, polímero sintético, que já foi utilizado, já teve a sua utilização, então ele é retirado, por exemplo, do mercado e ele é reprocessado. De que maneira? A partir do aquecimento. E aí esse aquecimento, né, a partir desse aquecimento, ele pode ser remoldado, ele pode virar alguma outra coisa, tá? Então ele tem ainda utilidade, tá? O aquecimento, por exemplo, não destruiu, não danificou as suas propriedades químicas e físicas, tá? Vamos falar agora dos termofixos, né, que é outra classificação para os polímeros. Olha só. Então, um termofixo, né, é um polímero que não pode ser reprocessado, tá? É óbvio, né? Já que no termoplástico é possível fazer esse reprocessamento, o termofixo não, pois eles possuem reticulações em sua estrutura. Então, ele tem a estrutura danificada, né? E quando são reaquecidos, há o rompimento das ligações cruzadas, que são chamadas de reticulações, degradando o material. Então, essa palavra degradar, né, vem de destruir mesmo, tá? Então, esse material, esse plástico que é chamado de termofixo, quando ele é aquecido, o aquecimento faz com que todas essas estruturas, principalmente as rearticulações, que são as cruzadas, elas são todas rompidas. E aí o material perde todas as suas propriedades químicas e físicas, tá? Então, por esse motivo, ele não deve ser reprocessado, ou seja, não deve ser aquecido, porque ele vai perder todas as suas características, tá? São obtidos sob efeito de temperatura e pressão, moldados e quando resfriam, endurecem, tá? Então, aí, características do termofixo não podem ser reprocessados, enquanto que os termoplásticos podem ser, né, e devem, né? Na verdade, a gente tem essa questão ambiental aqui, né, tratada nos polímeros, então a ideia é que ele seja realmente reprocessado e vire alguma outra coisa, ao invés de ser apenas descartado no ambiente, tá? O ideal é que isso aconteça. Alguns exemplos aqui de termofixos, tá bom? Então, nós temos, por exemplo, a baquelite. Gente, a baquelite, ela é um dos primeiros polímeros sintéticos produzidos em laboratório, né? Um dos primeiros polímeros produzidos em laboratório. E ela ainda é muito utilizada em muitos objetos, né? Muitos plásticos ainda são produzidos a partir da baquelite, tá? Então, eu tenho aqui alguns tipos de... Melhor dizendo, o cabo da panela, tá? O teflon é um termoplástico, tá? Mas o cabo da panela, né, aquele cabo duro, resistente, é de baquelite, então é um termofixo. O velho e conhecido vinil, né, para quem já é de outra geração que não ouviu falar nele, pergunta de alguém mais velho, né, o que é um disco de vinil, para poder explicar para você. Temos também aquelas bola de bilhar, né, que chama bola de bilhar, também é feita a partir da baquelite, né, aquele polímero duro e resistente. E mais um exemplo aqui, né, as tomadas também são feitas de polímeros do tipo termofixos, tá? E o poliuretano, além da resina epóxi, também são classificados como termofixos. E aqui eu trago para vocês o exemplo da palha, né? O que é aço não, tá, gente? A palha a gente chama de palha de aço, né? Mas o que é aço mesmo, ok? O que eu tô falando é dessa região aqui amarelinha, né? Vou até colocar em destaque. Essa região amarelinha, que é formada de um polímero, né? Que é o poliuretano, tá? A região de aço, é de aço mesmo, que é carbono, ferro e outros metais, tá?
Ali não, ali naquela região é o poliuretano. Então, para a gente poder diferenciar aí os dois tipos, né? Então, tratamos aí na aula de hoje sobre os polímeros, né? Naturais e sintéticos. E aqui eu estou conversando com vocês um pouquinho sobre essa diferença dos polímeros do tipo termoplástico ou do tipo termofixo, tá? Então, a diferença basicamente é que um deles pode ser reprocessado, ou seja, pode ser reutilizado futuramente, dependendo aí desse reprocessamento, ele é aquecido e depois pode ser remoldado. Esse é o termoplástico, tá? Então, o termoplástico pode ser reutilizado, pode ser remoldado. Enquanto que o termofixo, não. No termofixo, a gente tem apenas um composto que é processado uma única vez. E aí, se por um acaso, né, a gente queira fazer esse reprocessamento, não é possível, já que quando ele é submetido novamente a um aquecimento, então, se ele passar, por exemplo, por um novo aquecimento, as suas ligações serão rompidas. E aí, por esse motivo, todas as suas propriedades químicas e físicas acabam sendo danificadas. Então, o termofixo não pode ser reprocessado, tá? Ele é processado inicialmente, ele vai aquecido para a moldura e aí depois que ele é resfriado, ele endurece. E aí pronto, né? A partir dali, ele não pode passar mais por um reprocessamento, tá bom? Os polímeros naturais, quero só reforçar antes da gente ir para o vídeo, os polímeros naturais, existem uma quantidade grande de polímeros naturais. Eu falei aqui da borracha natural, que é o látex, mas a gente pode citar as biomoléculas, proteínas, o amido, os carboidratos, né, os polissacarídeos também são polímeros, tá? A celulose, o glicogênio, todas são moléculas formadas a partir de pequenas moléculas, que são os monômeros. Lembrando que um polímero é a junção de vários monômeros. Então, a gente tem um monte de monômeros conectados, e aí essa junção forma o que nós chamamos de polímero, tá bom? Desenvolvimento das sacolas, né? Como que é feito aí das sacolas, as nossas velhas e conhecidas sacolas de supermercado, né? E percebam que ela se enquadra, né? Se encaixa, o polímero utilizado para a formação e produção dessas sacolas é um polímero do tipo termoplástico. Ou seja, ela é feita, né, produzida, e na hora do corte, né, quando corta as alcinhas, sobra um resíduo, né, sobra uma quantidade de polímero. E aí aquela sobra ela não vai para o lixo, gente. Aquela sobra ela é reutilizada, ela é recolhida, aquecida mais uma vez e ela vai virar o mesmo polímero, né, só que depois do aquecimento ela volta lá para virar uma sacola de novo, tá? Então, ela fica naquele processo de reciclagem, na verdade, isso é reciclagem, né? Então, ele é reaproveitado, reprocessado e remoldado, tá? Então, no caso, o material que se utiliza para a formação das sacolas é um polímero do tipo termoplásticos, tá? E os termofixos são aqueles que não podem ser reprocessados. Se a gente tivesse a coleta seletiva mais presente em todas as regiões, com certeza, né, essa reutilização seria ainda maior. Só que a gente sabe da dificuldade, não é toda região que tem. Aqui, por exemplo, na nossa cidade, né, que já é uma cidade grande, né, no caso Manaus, não é todo bairro que passa a coleta seletiva, não é em todo lugar. Às vezes a gente precisa procurar um ambiente para descartar aquele plástico, aquele vidro, tá? Então, isso precisa ser pensado, o poder público precisa também pensar um pouquinho sobre isso, tá bom?